Bom dia, amados irmãos da Primeira Igreja Batista no Conjunto da Marinha, e um bom dia especial para os alunos da nossa classe da EBD Compromisso. Bom, hoje nós vamos falar sobre os capítulos 7 e 8, né, de 1 Coríntios, para dar continuidade aos estudos que estão sendo feitos. E o texto áureo que foi escolhido, né, o texto áureo que eu escolhi aqui para os irmãos nessa aula se encontra em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Bom, nós vamos desenvolver aqui, né, o capítulo 7 e o capítulo 8. Agora, para a gente começar, né, o capítulo 7 e o capítulo 8, a gente precisa de algumas explicações assim anteriores, né? Até o capítulo 6, o apóstolo Paulo foi falando sobre alguns problemas que tinha naquela igreja, né? De Corinto, de divisões, brigas, aquelas coisas, né? Já no capítulo 7 e no capítulo 8, ele já começa a responder algumas perguntas que foram feitas, né? Pelos membros daquela igreja. E no capítulo 7, ele fala acerca do casamento e alguns aspectos. E ele vai falar sobre esses aspectos, né? Mas para a gente entender o porquê dessas perguntas, a gente precisa também entender o contexto onde estava inserida aquela igreja. A igreja de Corinto, como já foi falado, né, em algumas aulas anteriores, Corinto era uma cidade lá que tinha, era uma região ali que tinha um grande porto, um dos maiores ali, e passava muita gente para lá e para cá, gente vinda de diversas nacionalidades, né, diversos lugares, e cada um vinha, né, com aquela diversidade religiosa, diversidade de rituais, de conceitos, de cultura, e ali se misturavam ali. E essa região ali de Corinto era uma região onde se adoravam deuses, né? E a principal deusa dali era a deusa Afrodite, que era a deusa do amor e da fertilidade. Então, né, ali nos templos ali era comum a gente ver, até mesmo em rituais religiosos ali dentro, prostituição, homossexualismo e adultério, como se fossem coisas normais. Mas a gente sabe que esses princípios ferem o princípio cristão. Então, quando as pessoas se convertiam, né, elas sabiam que fazer aquelas coisas não agradavam a Deus. Eles faziam aquilo tudo achando que estavam agradando os deuses, né? Ou a deusa Afrodite, em específico. Só que, quando eles se convertiam, eles ficavam meio desnorteados, não sabiam que fazer ali, né? Como proceder. Então, alguns, né, achavam que a abstinência sexual, né, no caso, era uma forma de você se manter santo. Alguns eram casados, eram mais radicais, é, como se casaram e, no caso, seu companheiro não compartilhou da mesma fé, não tinha se convertido, eles achavam que o melhor era se divorciar. Então, eles fizeram uma série de perguntas ao apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo foi respondendo essas perguntas, né? E, no caso, uma das coisas assim mais interessantes é que o apóstolo Paulo ele coloca ali assim que algumas coisas que ele está falando são mandamentos de Deus mesmo, e outras coisas ele está falando como um apóstolo, dando um conselho pessoal. Então, a gente vai ver isso. Agora, ele dá esse conselho pessoal e no final do capítulo, lá no versículo 40, ele fala por ele, porém ele sabe que ele possui o Espírito Santo de Deus. Então, ele está falando como um conselho pessoal, mas ele está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus para poder responder essas perguntas. Então, o apóstolo Paulo vai falando sobre alguns aspectos, né, com relação ao casamento, e logo de início ele vai falando sobre um dos aspectos que é exatamente a relação carnal dentro do casamento ali. Então, no caso, logo no primeiro versículo ele coloca que é bom que o homem
não toque em mulher. Mas aí ele vai desenvolvendo os versículos e nós podemos compreender que ele fala que sim, pode se casar sim. Por quê? Porque no caso, se casando, o homem vai ser homem de uma mulher só e a mulher vai ser mulher de um homem só. Então, no caso, é melhor que se casem, né? E aí, no caso, ele vai colocando, né, a posição dele, e a posição dele é bem clara, né? Tá? A gente vê lá no versículo 7: porque eu quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Esse dom que ele está falando aí é o dom do celibato. Tem algumas pessoas que conseguem, né, que têm esse dom, que conseguem ficar sozinhas e isso não interfere em nada. E, pelo contrário, aí elas até têm mais disponibilidade para fazer a obra do Senhor. O apóstolo Paulo queria que todos fossem assim, mas como ele sabe que Deus dá os dons como ele quer, né, distribui os dons de acordo com o que ele quer, nem todos têm esse dom. Então, ele fala isso e ele coloca isso aí, né, como posição dele. Ele mesmo botou isso aí e ele explica que é uma posição dele. Então, no caso, ele também fala, né, que vai se casar? Sim, se case. Mas ele também deixa uma dica que a gente também, está lá no versículo 31, que a gente também não deve casar pela aparência, né? Pela aparência desse mundo e tudo. Então, a gente deve se casar, mas não pela aparência. E aí ele vai desenvolvendo também, dizendo que, no caso, ele sabe que o casamento é uma coisa complexa demais, né? Ele sabe que nem todos têm esse dom, e ele sabe que justamente por isso, lá no versículo 9, ele fala que se não puderem se conter, que é bom, no 8 ele fala que é bom que os solteiros e as viúvas fiquem assim, solteiros como ele, porém, se não conseguirem se conter, que eles se casem, porque é melhor casar do que se abrasar. Então, se você não consegue, né, se conter, então que você se case, que é melhor do que você ficar praticando, né, pecado. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele entende, né, a complexidade de um casamento, embora ele não fosse casado. E eu costumo dizer que somente mesmo por Deus mesmo, né? Porque somente Deus para unir duas pessoas, né, diferentes, com criações diferentes, pontos de vista diferentes, educação diferente, convicções muitas vezes diferentes, colocar as duas num lugar ali e falar assim, vocês agora vão ser uma só carne. Então, é só por Deus mesmo, né? Porque isso aí é um projeto de Deus mesmo. Para dar certo, é um projeto de Deus, porque é uma coisa bem complexa. E também, o casamento, ele consegue, ele é tão assim, tão abrangente, que ele consegue englobar, inclusive, os três tipos, né, de amor que a gente conhece, que são relatados na Bíblia, né, que é o amor incondicional, né? Tem o amor incondicional, né, que você ama independente do que você vai ter em troca. No casamento, esse amor tem que existir, né, que é o amor ágape. O amor filéu, né, que é o que é o amor de companheirismo, o amor fraterno, aquele amor ali mesmo de companheiro mesmo. E no casamento tem que haver isso, existe esse amor dentro do casamento. E também existe o amor eros, que é aquele amor carnal, aquele amor de ser humano mesmo, aquele amor humano, aquele amor carnal. Então o casamento ele abrange todos esses tipos de amor. Porque no casamento você deve amar incondicionalmente, você deve ter aquele amor de companheirismo mesmo, e tem que ter também o amor, né, da conjunção carnal. Então ele abrange tudo isso. Então é uma coisa bem complexa. Então é por isso mesmo que os
os membros daquela igreja estavam também confusos com relação a isso. E o apóstolo Paulo fala com relação ao próprio casar, né? Então, se não consegue se conter, que se casem. Bom seria que ficassem sozinhos. Mas aí ele vai falando também de outros aspectos. E o outro aspecto também, ele fala sobre aquela questão da abstinência dentro do casamento. Então vamos lá. Ele deixa bem claro, logo no início também aqui, ele deixa bem claro, no versículo 4 em diante ali, que o homem, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem, quem tem o poder sobre o corpo do homem é a mulher. Então ele deixa claro esse conselho aí, né? O corpo de um pertence ao outro, né? Então não é prudente negar, né, o desejo do outro, privando ele, né? Exceto que seja por um tempo, né, para que se dediquem à oração, para que se dediquem ao fortalecimento espiritual, mas sendo consenso mútuo, né? E que não seja por bastante tempo, justamente para que, né, não venha os desejos da carne se sobressair, né? E aí poder culminar em algum tipo de pecado como adultério, né, por exemplo. Então, toda vez que eu vejo isso, eu lembro de algumas situações, né, que até mesmo alguns irmãos e tudo acham também que por conta disso aqui, eles podem, digamos, até forçar as suas companheiras, as suas esposas, né, a algumas coisas, ou acham que tem obrigação completa de, de resolver isso na hora que desejar e tudo. No contexto lá daquela época, as mulheres eram totalmente submissas mesmo, e elas, inclusive, elas não tinham voz, não tinham vez, não tinham nada, e muitas delas eram forçadas a ter relações, eram, né, até mesmo pelos seus próprios maridos, elas eram tratadas como se não fossem nada. Eu sei que muita coisa hoje em dia mudou, alguns aspectos disso aí não mudaram, mesmo depois de 2000 anos. Então, por conta disso, né, antes que alguém pense assim, não, o irmão Sérgio está falando disso aqui, então, né, eu vou também agora fazer uma orientação que é dada pelo apóstolo Pedro também. Está lá em 1 Pedro 3, versículo 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com as suas esposas com entendimento, dando honra à mulher como sendo um vaso mais frágil, porque todos vocês são co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, é isso aí. Não é porque o apóstolo Paulo orientou também dessa forma, dizendo que o corpo do marido não é do marido, é da mulher, o corpo da mulher não é da mulher, é do marido, que os homens também vão poder, né, tomar certas atitudes, vão poder ser grossos, ser, né, extremamente grosseiros, mal educados e também achar que podem fazer qualquer coisa. Então o apóstolo Pedro ele fala sobre isso, sobre o homem respeitar dessa forma a mulher. Então vamos lá então para um outro aspecto também, né? Alguns membros daquela igreja achavam que deveriam se casaram e deveriam se divorciar. Então Paulo fala que quem está casado não deve se separar. E quem está solteiro ou viúvo, é bom que não se case, né? Mas ele fala que isso é mandamento do Senhor. Porque, na verdade, o divórcio não é regra. Ele é exceção. Ele é dado como exceção justamente pela dureza dos corações, né? Então, ele não é uma regra, ele é uma exceção.
Então o apóstolo Paulo orienta no versículo 10 e 11 justamente sobre isso. Os irmãos depois podem ler lá. Ele fala que se você está casado, você não se separa da sua esposa. Se a mulher está casada, que não se separe do seu esposo. Né? O motivo, né, que ele fala que seria bom que não se casasse é porque ele entende das tribulações que acontecem no casamento. E ele sabe que a pessoa que está solteira, ela não tem uma família para cuidar. A mulher, quando ela não é casada, ela pode se dedicar inteiramente à obra do Senhor, sem ter que ficar cuidando das coisas do marido. Da mesma forma, aquele que é solteiro, ele não tem uma mulher para cuidar também. Então fica mais fácil, digamos assim, você estar disponível para fazer a obra do Senhor. Então, o casamento, de certa forma, em relação à obra do Senhor, pode se tornar uma distração. E se os dois não estiverem com o mesmo direcionamento, com a mesma fé, a mesma crença ali, mesmo firmados ali juntos, vai ter um probleminha ali, porque, né, vai ter sempre briga, divergência, porque aquele que é crente, né, vai achar por bem colocar Deus em primeiro lugar, e é o correto, e o outro provavelmente não vai entender em certas situações. Então a gente vê aí um problema. Por isso mesmo que alguns membros da igreja de Corinto queriam se divorciar. Mas aí o apóstolo Paulo fala que não, que não é para fazer isso. E aí ele entra com um outro aspecto, uma outra situação, que é aquilo que também era uma pergunta daquela igreja. O homem ou a mulher que está casado, né, com alguém que não compartilha da mesma fé. Então vamos lá. Ele fala aqui do 12 ao 17. Né, do 12 ao 17. Ele vai falar que esse é um conselho pessoal que ele dá, ele deixa bem claro isso. Que se um dos dois for incrédulo, que aquele que é crente, ele não se divorcie, que ele não se aparte. Então, eu entendo que ele falou isso justamente porque aquele que é cristão, ele tem que fazer a sua parte. E a parte dele é não se divorciar. Então, o apóstolo Paulo vai falando sobre isso e diz que o marido descrente, ele é santificado pela esposa que é crente. Da mesma forma, né, a mulher com relação ao marido, o marido com relação à mulher. Aquele que não é cristão, ele é santificado através do marido ou da esposa que é crente. Mas isso não significa que vai ser salvo. Então, o apóstolo Paulo deixa bem claro que você dando um bom exemplo ali, você ali firmado ali, o seu lar, os seus familiares ali, seu marido, sua esposa, seus filhos, também de certa forma vão estar sendo separados, santificados para Deus. Mas fala também que se esse companheiro que é incrédulo não compartilha da mesma fé, se ele quiser se divorciar, você não vai pedir para se divorciar, mas se ele quiser se divorciar, você está livre, está isento da culpa. Porque você vai dar a carta de divórcio, mas não foi você que pediu. Mesmo porque você também não tem a certeza, né, de se o seu marido vai se salvar ou se sua esposa vai se salvar. Ou seja, cada um vai responder por si. E cada um vai dar contas de si e cada um vai responder pelos seus atos. Então, o exemplo tem que vir daquele que é crente. Então, ele vai permanecer, vai lutar pelo seu casamento e vai buscar ter uma vida ali de forma que agregue o seu companheiro, que não é crédulo, não é crente, vai agregar ele ali para que ele também se converta. E, no caso, de qualquer forma, em qualquer uma dessas situações, o que está, o crente, né,
o que não pediu o divórcio e vai se divorciar, ele vai ficar livre para se casar de novo, porém que seja no Senhor. Então essas foram as perguntas ali que o apóstolo Paulo ele foi respondendo. Então, eu creio que a gente possa já passar para o capítulo 8, né? Lembrando que depois, se alguém quiser quiser fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, coloca lá no grupo e a gente vai debatendo sobre esse assunto. Bom, o capítulo 8, ele é mais sintetizado. Na verdade, o apóstolo Paulo ele está respondendo aqui uma pergunta com relação ao sacrifício aos ídolos, né? Nos templos que tinha lá na cidade de Corinto, muitos animais eram sacrificados nos altares lá dos deuses e os sacerdotes comiam parte da carne e a outra parte era vendida no comércio. Então, alguns achavam que comer aquela carne estava errada, outros achavam que não tinha nada a ver. Então ficava naquele impasse. E aí, com relação às carnes sacrificadas aos ídolos, o que se deve fazer? Comer ou não comer? Então eu não vou ler aqui o capítulo inteiro, mas eu vou fazer um resumo do que o apóstolo Paulo fala. Ele fala que se alguém ama a Deus, é conhecido de Deus. Então, quem é maior? É o nosso Deus, é o único Deus. Só existe um Deus. Então, ele é maior do que qualquer uma dessas coisas. Então, vai fazer mal você comer uma carne assim, sacrificada? Não, não vai fazer. Não vai fazer. Porém, para aqueles que têm a mente mais fraca, ou para aqueles que também estão enfraquecidos na fé, ou até mesmo aqueles que não se converteram, não se entregaram ainda para Deus, isso é uma forma de escandalizar aquela pessoa. Para muitos, se você estiver comendo aquela carne ali, que foi sacrificada aos ídolos, o que vai acontecer? Mesmo que você compre no mercado, no açougue, você comendo aquilo ali, aí você vai estar dando mau testemunho para as pessoas de fora. E aí as pessoas de fora vão se escandalizar, você vai virar uma pedra de tropeço. E aí vai complicar. Então o apóstolo Paulo orienta que não faz mal. Porém, se te falarem, olha, essa carne é sacrificada, você não coma. O apóstolo Paulo ainda vai além. Ele fala que se a gente comer, não vai fazer mal. Se a gente não comer, também não vai faltar para a gente. Não vai fazer falta para a gente se a gente não comer, mas não vai fazer mal se a gente comer. Porém, no versículo 11, ele fala assim: pela tua ciência, pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ou seja, você tem consciência de que aquilo ali não vai fazer mal. Você tem consciência de que aquilo ali não vai te afetar. Mas aí vai afetar, de repente, o teu irmão ali, ou aquele que não se converteu ainda, que está precisando ser alcançado por Cristo. Ele vai se escandalizar, vai se afastar, não vai aceitar Jesus. E Jesus morreu por ele, para que ele fosse salvo. Então, ao invés de você estar levando ele para Cristo, você vai estar afastando ele de Cristo. Então, esse é que é o problema. Eu costumo dar 2 exemplos aí que a gente tem com relação a essas coisas. O primeiro, eu sempre uso esse exemplo, eu já usei isso também na classe dos jovens há alguns anos atrás, falei com os jovens sobre isso. A Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. As pessoas não comem carne porque é uma tradição, né? E também alguns acham também que vai fazer mal, que é pecado. Aí teve uma vez um irmão que falou para mim que ia fazer uma churrascada na casa dele. Aí ele perguntou a minha opinião, eu falei para ele, né, que para que não ferisse os outros que estariam ali, os vizinhos que veriam, que ele não fizesse. Ia fazer mal para ele? Não.
mas isso é ferir a consciência do outro. Então era para ele, né, ficar na dele, numa boa. Se quisesse fazer, fazia em casa, quietinho na dele ali, quietinho, mas fazer aquele estardalhaço todo que ele queria fazer, aí eu já não acho muito legal, justamente para a consciência do outro. A mesma coisa, distribuição de doces, né? Final de setembro, né? O pessoal oferece para Cosme, Damião e tal. A gente não deve pegar para não ferir o outro também. A gente sabe que é sacrificado. Então, para que a gente vai pegar? Se a gente não comer, não vai fazer falta para a gente. Mas se a gente comer, não vai fazer mal, mas vai ferir aqueles que porventura estão vendo que a gente está pegando, estão vendo que a gente está comendo. E isso aí vai servir como pedra de tropeço. Então, no caso, o apóstolo Paulo, ele fala, de certa forma, que tanto com relação à comida, né, a carne sacrificada para os ídolos, quanto também as questões de como proceder em relação ao casamento, de como se casar, de como se manter no casamento, mesmo que ele tenha problemas, em relação a isso tudo. A gente vai chegar a um ponto convergente nesses dois capítulos, que é justamente o texto áureo. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Nós temos liberdade, né, para comer qualquer carne que a gente quiser, sacrificado ou não, mas é prudente? Não é. Da mesma forma que a gente tem liberdade para agir de certa forma com relação ao casamento. Mas tem certas coisas que são prudentes, que são edificantes? Não. Então, tudo é lícito, né? Como diz o apóstolo Paulo. Mas nem tudo convém. Então, muitas coisas a gente pode fazer, mas não deve fazer. Então, um dos filtros que a gente deve ter em relação ao que a gente vai fazer é esse. É se vai ferir a consciência de alguém e se tornar escândalo. Nós não podemos ser pedra de tropeço, irmãos. Nós devemos ser canais de bênção. Então, irmãos, ficamos aqui com essa palavra. Se os irmãos tiverem alguma colocação com relação a esses dois capítulos, podem colocar e nós vamos aí estar respondendo aí no decorrer da aula, tá bom? Muito obrigado e daqui a alguns instantes nós vamos fazer a oração para encerrar, no caso, essa aula de hoje.